Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, de álgebra. A gente vai continuar nosso estudo de vetores e nessa aula a gente vai falar sobre decomposição, de um vetor no plano e no espaço. Então, dados dois vetores u e v do plano ou do espaço, é importante a gente frisar que não devem ser colineares, tá bom? Ou seja, eles não devem ter a mesma direção. Então, qualquer vetor m do plano do espaço, ele pode se decompor segundo a direção desses dois vetores, u e v. Ou então, se os dois vetores forem do plano, então qualquer vetor m do plano pode ser decomposto segundo a direção de u e v. Se o vetor m for do espaço, então o vetor m, se os vetores u e v forem do espaço, então o vetor m, ele também é um vetor do espaço, tá bom? Ele pode ser decomposto segundo as direções dos vetores u e v. Mas olha, o que é isso? O que significa dizer quando a gente afirma que o vetor m ele pode ser decomposto segundo as direções dos vetores u e v? Significa dizer que o vetor m ele pode ser escrito como uma soma de dois vetores, em que esses dois vetores são dois múltiplos, um de u e outro de v, ok? Então nós temos isso aqui, olha só. Considere os vetores u e v quaisquer do plano, como a gente consegue, como a gente vê aqui, né? E não colineares, eles não têm a mesma direção. Vamos colocar um vetor u qualquer, perdão, um vetor m qualquer. Então, esse vetor m, ele não representa a soma do vetor u com o vetor v, porque se a gente observar, nós temos aqui, olha, nós temos aqui os lados de um paralogramo, só que o vetor v, o comprimento do vetor v não corresponde a um dos lados do paralogramo, assim como o comprimento do vetor u também não corresponde ao outro lado, tá bom? Então, não posso afirmar que o vetor m é igual à soma de u com v. Mas nós podemos multiplicar o vetor v por um número conveniente, tá bom? E esticar esse vetor a ponto dele coincidir com o lado. Do mesmo modo com o vetor u. A gente pode multiplicar o vetor u por um número qualquer, um número conveniente, né? De tal modo que o novo vetor encontrado corresponda ao outro lado do paralogramo. Tá bom? Aí sim. Aí nesse caso a gente podia afirmar que o vetor m é igual à soma desses dois múltiplos, tá bom? Então, bom, existe um número real que eu vou chamar de k1, que quando multiplicado por v, ele vai dar um vetor cujo comprimento é exatamente o lado. Dessa maneira, eu multipliquei o vetor v por um número k1, né? E obtive o vetor vk1. Esse VK1, lógico, dependendo do valor de K, ele vai ter exatamente o comprimento do lado do paralogramo. Do mesmo modo, acontece com o vetor U. Existe o número real K2, que quando multiplicado por U, eu vou ter o vetor UK2, que ele vai ter o comprimento desse lado do paralogramo. Agora sim, nesse caso a gente pode afirmar que o vetor M ele é a soma, né, do vetor VK1 com o vetor UK2. Portanto, a gente pode afirmar que M é igual a VK1 mais UK2. Tá bom? Ó, aqui nós temos três observações. O vetor M, a gente fala que ele é uma combinação linear dos vetores U e V. Existem duas formas da gente se referir ao vetor M. A gente pode dizer que o vetor M foi escrito, né, como uma combinação linear dos vetores U e V, ou a gente pode afirmar que o vetor M foi decomposto segundo as direções de U e V. Esse U e V, esses vetores não colineares, esse conjunto de vetores, ele recebe o nome de base do plano. É a base do plano, tá bom? Existe uma base, que é uma base particular, uma base que a gente vai usar daqui para frente, chamada de base canônica, que ela tem algumas particularidades. Primeiro, os vetores da base canônica, eles sempre são representados por I e J, tá bom? Sempre I e J. Outra característica é que eles são unitários. Eles têm comprimentos, né? Cada um tem comprimento igual a 1. São unitários. A origem deles estão na origem do plano cartesiano. E eles são ortogonais. Eles formam 90 graus. E por fim, o vetor I tem a direção do eixo X e o vetor J tem a direção do eixo Y. Tá bom? Então eles têm a seguinte característica. Olha só. Ó, nós temos aqui, deixa eu voltar. Nós temos aqui, olha.
O vetor I tem a direção do eixo X, o vetor J tem a direção do eixo Y. São unitários, os dois são unitários, né? E formam 90 graus. Formam 90 graus. Então, essa base nós chamamos de base canônica. É a base canônica. Bom, assim como a gente viu com outras bases, né? A gente viu que qualquer vetor ele pode ser decomposto segundo as direções de dois vetores de uma base qualquer. Com a base canônica não é diferente. Então, qualquer vetor do plano ele pode ser decomposto segundo as direções dos vetores da base canônica. Ou seja, a gente pode afirmar que qualquer vetor do plano é uma combinação linear dos vetores IJ e IJ, né, que são os vetores da base canônica. Então, a gente pode escrever assim, para a gente entender. Eu coloquei um vetor qualquer, que é um vetor U. A extremidade desse vetor é o ponto x e y, né? Aqui o x, aqui o y. E aqui nós temos os vetores da base canônica. O vetor I e o vetor J. A gente observa que o U não é a soma desses dois vetores. Por quê? Porque o J não corresponde ao lado do paralelogramo, nem tampouco o I. Eles são menores. Mas a gente pode esticá-los, esses dois vetores, a ponto desses múltiplos deles, né, corresponderem aos lados do paralelogramo. Aí sim, nesse caso, a gente poderia afirmar que o vetor U seria a soma desses dois múltiplos. Bom, como o vetor, a gente sabe que daqui até esse ponto, que é o y, mede, tem comprimento y, tá bom? E como o vetor j é unitário, se multiplicarmos o vetor j por y, eu vou ter um vetor exatamente que vai partir aqui do zero e vai até o ponto y. Do mesmo modo para o x, né? Se multiplicarmos x pelo vetor i, como o i é unitário, eu vou ter um vetor xi que vai ter origem aqui no zero e extremidade no ponto x. Tranquilo? Então fica assim, ó. Eu multipliquei o y pelo j e obtive o vetor yj, que tem exatamente o comprimento do lado, corresponde ao lado do paralelogramo. E multiplicamos o vetor i pelo x e obtemos o vetor xi. O vetor xi tem também o comprimento que corresponde ao lado do paralelogramo. Portanto, a gente pode afirmar que o vetor u é a soma de xi com yj. A gente pode ver aqui. Xi mais yj. E aqui embaixo nós temos as duas formas de representar um vetor. A gente pode escrever um vetor como sendo um vetor qualquer do plano, como sendo xi mais yj. A gente pode ver aqui, ó. E nesse caso, a gente fala que o vetor U foi decomposto segundo as direções dos vetores I e J, que são os vetores da base canônica. Ou a gente pode escrever dessa maneira. A gente pode escrever um vetor com um par ordenado que representa a sua extremidade. Por quê? Porque com extremidade nesse ponto aqui, xy, e origem, na origem do sistema, só tem esse vetor, que é o vetor U. Então, a gente pode representar um vetor também dessa maneira. Apenas pelas coordenadas de um ponto que representa a sua extremidade. Agora, existe uma diferença na representação de um vetor dessa maneira e de um ponto do plano. Um ponto, ele, geralmente, ele é representado por uma letra maiúscula do alfabeto e não tem um sinal de igualdade, tá bom? E quando se trata de vetor, a gente coloca a igualdade aqui e coloca a letra minúscula para indicar que é um vetor, tá bom? Então, no primeiro caso, a gente disse que o vetor foi escrito como uma combinação linear dos vetores I e J, e no segundo caso, nós dizemos que o vetor U está escrito, né, na forma cartesiana. Então, aqui seria a forma cartesiana do vetor U, tá bom? Bom, e aqui nós temos no espaço. Como seria no espaço? Bom, lógico, no espaço é semelhante. A regra é a mesma, entendeu? A lógica é a mesma. Tá bom? Agora, a gente tem que ter em mente que a gente está adicionando um novo eixo, que é o eixo Z. Tá bom? Então, vai surgir um outro vetor da base canônica também, tá certo? Então, ficaria o seguinte. Eu tenho aqui um vetor U, não coloquei a letra aqui, mas vamos supor que seja um vetor U qualquer, de coordenadas, esse ponto aqui que é a extremidade, tem coordenadas x, y e z. Então, de cara, eu já posso escrever a expressão cartesiana desse vetor U como se desse ponto, x, y e z, simplesmente, tá bom? Agora, se eu quero escrever o vetor U como uma combinação linear da base canônica, bom, então a gente vai colocar aqui os vetores da base canônica, aqui é o vetor I, o vetor J e o vetor K, ambos, né, os três unitários. O vetor I com a direção do eixo X, como a gente já viu, o vetor J com a direção do eixo Y, que a gente já viu, e agora nós temos um novo vetor e um novo eixo, que é o vetor K na direção do eixo Z. Tranquilo? Agora, esse vetor U, ele não é a soma dos vetores I, J e K. Por quê?
Porque se fizermos um paralelepípedo, cuja diagonal seja o vetor U, ok? Para que esse U representasse a soma, eu teria que ter os vetores I, J e K como as arestas do paralelepípedo, que não são. Se a gente fizer aqui, olha só, a gente faz um paralelepípedo, observe que os vetores eles não correspondem às arestas da figura. A gente precisaria esticá-los, né? Esticar o vetor K, esticar o vetor J e esticar o vetor I, tá bom? Então, vamos considerar aqui esse ponto aqui como ponto Z, aqui como ponto X e aqui como ponto Y. Como o vetor K é unitário, se multiplicarmos o vetor K pelo Z, pelo número Z, eu vou ter o vetor KZ. O vetor KZ tem a origem aqui na origem do sistema, extremidade exatamente no ponto Z. Então, o vetor KZ vai ser exatamente uma das arestas. Do mesmo modo, se multiplicarmos o X pelo I, a gente vai ter o vetor XI. Como o I é unitário, o vetor XI corresponde, vai ter a origem aqui, na origem do sistema, extremidade no ponto X. Vai ser o vetor XI, ele vai ser exatamente a outra aresta. Do mesmo modo, né, o vetor YJ, que corresponde a outra aresta. Então, aqui nós temos, olha só, os três vetores verdes. Aqui nós temos o vetor ZK, quando multiplicamos Z pelo K. Aqui o vetor XI, quando multiplicamos o X pelo I. E o vetor YJ, que é a multiplicação, que é o produto, né, do Y pelo J. Tá bom? Então, nesse caso, agora sim, já que esses três vetores, ZK, XI e YJ, representam os lados, né, do paralelepípedo, então esse vetor U, que é a diagonal, ele representa a soma desses três vetores. Portanto, nós temos o vetor U vai ser XI mais YJ mais ZK, como a gente pode ver aqui. Então, isto é a representação. A gente fala que o vetor U está representado como uma combinação linear dos vetores da base canônica, que são os vetores I, J e K. Tá bom? Ou a gente pode escrever dessa maneira. Pega o ponto aqui, ó, que representa a extremidade do vetor, coloca o sinal de igualdade e aqui a letra minúscula relativa ao vetor. Chama-se expressão cartesiana. Tranquilo? Bom, e aqui nós temos algumas observações. Como eu já havia falado, né? Os vetores I, J e K são unitários, têm comprimentos unitários, né? São iguais a 1. São ortogonais 2 a 2, ou seja, o vetor I com o vetor K aqui, ó, forma 90 graus, o vetor J com o vetor Z forma 90 graus, e o vetor X com o vetor Y, perdão, o vetor I com o vetor J formam também 90 graus. Tranquilo? Já que eles têm a direção dos eixos coordenados, né? Então eles também são ortogonais de 2 a 2, assim como os eixos são ortogonais, são perpendiculares de 2 a 2. Outra observação é que o vetor U ele é uma combinação linear dos vetores U, J e K. A gente já viu isso aqui, né? O vetor U é a combinação linear dos vetores da base canônica, que são os vetores U, J e K. Esses três vetores da base canônica, ele é uma base, lógico, né? Do espaço, e tem esse nome base canônica exatamente pelas características que eles têm, né? Os vetores serem unitários, serem ortogonais 2 a 2, a origem deles está na origem do sistema de coordenadas, e esses vetores eles têm a direção dos eixos coordenados. Então, com essa característica, a base é chamada de base canônica. Tranquilo? Bom, vamos para um exemplo. Nesse exemplo, nós temos o vetor U, escrito de duas maneiras, né? Como uma expressão cartesiana, que é de cima, e aqui a gente escreveu o vetor U como uma combinação linear da base canônica. Esse 1 aqui vem para cá, ó, aí multiplica o I, fica uma vez I daí. 4 vezes J, 4J, e 5 vezes K, 5K. Bom, e aí eu quero colocar esse vetor no sistema de coordenadas. O que a gente faz? Bom, tá aqui o sistema de coordenadas, né? Primeiro a gente vai identificar esse ponto, que é o ponto de coordenadas 1, 4 e 5. Lembrando, né, como a gente viu lá na primeira aula, como localizar um ponto, como identificar um ponto no sistema de coordenadas tridimensional. A gente escreve as duas primeiras coordenadas, que é o 1 e o 4, tá bom? Aqui nós temos o plano XY, que é o eixo X, o eixo Y, portanto o plano XY. A gente escreve o 1 e o 4, são as duas primeiras, o 1 é X e o Y é 4. Portanto nós temos aqui ó, o 1 e o 4. E o 5, quem vai ser o 5? Simples. O 5 a gente vai deslocar na vertical e para cima esse ponto de coordenadas 1 e 4. A gente vai deslocar para cima na altura 5. E aí a gente vai ter a terceira coordenada, tá bom?
Então, aqui no eixo Z a gente marca o 5. E do 0 até o 5 nós temos 5 unidades. E essas 5 unidades a gente vai medir a partir desse ponto, né, do plano. Então, ficaria isso aqui, ó. Aqui para cá vai de 5. Então, esse ponto aqui, ó, tem coordenadas 1, 4 e 5. E aqui nós temos o vetor. Tem a origem na origem do sistema, extremidade no ponto. Tá bom? Bom, propriedades. A gente viu as operações do ponto de vista geométrico, né? A gente viu que para somar dois vetores, a gente desenha um paralelogramo, não é isso? E a diagonal dessa figura vai ser a soma. Aqui é a diagonal maior, que é a diagonal em que a origem está na origem dos dois vetores, tá bom? E a extremidade é o ponto oposto, ou seja, o ponto oposto é do paralelogramo. E a diferença é a outra diagonal, é isso? E o produto, quando a gente multiplica um vetor por um número real, a gente vai esticar aquele vetor. Se for um número real maior que 1, a gente vai estar esticando. Se o número real estiver entre 0 e 1, a gente vai estar comprimindo o vetor. E se o número real for negativo, esse vetor ele muda de sentido. Mas a direção é sempre a mesma. A direção não muda. Tranquilo? Só que agora a gente vai ver esse fenômeno, né, do ponto de vista cartesiano. A gente não vai ter mais o vetor geométrico, né, o segmento. A gente vai ter o vetor assim agora, ó, como terna ordenada ou como par ordenado. Tá bom? Bom, então, consideremos os vetores U e V. Aqui nós temos dois vetores genéricos, né? A gente não colocou o número, a gente colocou letras para identificar as coordenadas. O vetor U tem coordenadas x1, y e z1. E o vetor V tem coordenadas x2, y2 e z2. E seja M um número real, e a gente vai considerar que esse M não seja zero. Ele não é zero, tá bom? Então, a primeira operação que a gente viu lá foi a adição. Vocês viram que lá a gente, para adicionar dois vetores, a gente desenha um paralelogramo, né? E a diagonal é exatamente a soma. Aqui, quando nós temos as expressões cartesianas, como é feito o processo de adição? Simples. Eu tenho um vetor U e um vetor V, e a soma é um terceiro vetor, que é esse aqui, em que a primeira coordenada, a primeira componente, é a soma das duas primeiras, do vetor U com o vetor V, ou seja, x1 mais x2, isso aqui. A segunda componente vai ser y1 mais y2, e a terceira componente, z1 mais z2, como a gente pode observar. Ok? Exemplo. Eu tenho um vetor U de componentes 2, 1 e 5. E um vetor V de componentes 1, 4 e 6. A gente vai somar os dois vetores. Então, eu vou somar a primeira componente aqui do U com a primeira componente do V. Então, 2 mais 1, tá aqui, ó. Depois, a segunda com a segunda, 1 mais 4. E, por fim, 5 mais 6. Daí, a gente vai ter o vetor U mais V igual a 3, 5, né? E 11, ok? Que é a soma. Não coloquei a diferença aqui, mas a diferença é feita pelo mesmo processo, né? A gente vai subtrair as componentes correspondentes, se fosse uma diferença. Como a gente fez uma soma, então a gente somou as componentes correspondentes. Em relação ao produto, multiplicação por escalar, nós temos aqui um vetor U e nós temos o número M, que não é zero, né? Multiplicado por U. Então, multiplicar o número M por um vetor U corresponde a multiplicar esse número M pelas componentes do vetor U. Então, ficaria M vezes x1, dá mx1. Depois aqui, ó, M vezes y1, dá my1. Depois M vezes z1, que dá mz1. Tranquilo? Exemplo. Aqui nós temos o vetor U de componentes 2, 1 e 5 e o número M real, que é 2. Então, multiplicar o vetor U por 2, eu vou ter o vetor, né, no caso, 2U. Eu coloquei 1000, aqui vai ser o vetor 2U. Tranquilo? Então, pego o 2 e multiplico por cada componente aqui, ó. 2 vezes 2, 2 vezes 1 e 2 vezes 5. Que vai dar 2, 4, vai dar 4, 2 e 10, tá bom? Bom, agora, a gente vai fazer uma operação. Aqui a gente está vendo, né, a operação do ponto de vista cartesiano. Agora, será que de fato esse ponto de vista cartesiano corresponde, né, o resultado corresponde com aquele ponto de vista que nós estudamos geométrico? Será que essa soma, será que esse vetor 3, 5 e 11, ele de fato representa a diagonal de um paralelogramo, né, cujos lados são esses dois vetores, U e V? Será que nessa multiplicação, esse vetor múltiplo, que é o vetor 2U, ele é colinear com o vetor U? Como a gente já viu lá do ponto de vista geométrico? Então, é isso que a gente vai ver agora. Tranquilo? Então, vamos ver aqui.
Inicialmente, eu vou colocar, aqui nós temos o plano cartesiano, o GeoGebra, e eu vou colocar os vetores U e V. Eu vou colocar do plano, né, para ficar mais fácil aqui. Eu não consegui colocar o GeoGebra aqui no OBS, no programa que eu estou usando para gravar. O GeoGebra 3D, por isso que eu estou colocando no plano, tá bom? Mas na próxima, se precisar, eu coloco. Vou ver uma forma de colocar para não ter problema. Bom, aqui nós temos o vetor U de componentes 2 e 4 e o vetor V de componentes 4 e 1. Então, a gente vai obter primeiro o vetor U. Vamos desenhar aqui no sistema o vetor U. x2, y4. Marco o 2 aqui, olha só, e marco o 4 aqui em cima. Daí a gente desenha um retângulo, né? E tem um vetor U, x2, y4. O vetor V, x4, y1. Então, coloca aqui o vetor V, x igual a 4, y igual a 1. Tá bom? Agora vamos somar aqui, vamos somar o vetor U com o V. U com V, U mais V, a gente vai somar o 4 com 2, né? Isso, que dá 6, e somar o 1 com 4, que dá 5. Portanto, a soma aqui a gente vai ter 4 mais 2, 6, e 1 mais 4 dá 5. Será que esse vetor 6 e 5, ele representa, de fato, a diagonal de um paralogramo cujos lados são U e V? A gente vai ver agora. Vamos marcar aqui o 6 e o 5. O 6 está aqui e o 5 em cima aqui. Portanto, nós temos aqui o vetor 6 e 5. Então, esse é o vetor mais V. A gente observa que, de fato, ele representa a diagonal. Se a gente fechar aqui, olha só. Ele representa a diagonal de um paralogramo, né? Paralogramo cujos lados são os vetores U e V. Tá bom? Bom, e a diferença? Quem seria a diferença? A diferença é a outra diagonal. Nós temos a diagonal, essa diagonal aqui, que é a diagonal maior, ela parte da origem, tá vendo? A outra diagonal não. A outra diagonal é um vetor que tem extremidade na extremidade de um dos vetores e origem na extremidade do outro vetor. Vai estar aqui, essa diagonal menor, tá bom? Então, vamos fazer aqui a diferença. A diferença aqui nós temos U menos V. Basta fazer U menos V, seria 2 menos 4, que dá menos 2, e 4 menos 1, que dá 3. Então, o vetor menos 2 e 3 representa a diferença. Vamos notar aqui, o menos 2 está aqui, ó, do lado negativo do x, e o 3 está aqui em cima. Então, fica no segundo quadrante, né? Aqui, ó, vetor U menos V. Aí tu pergunta, professor, mas você falou que a diferença é a outra diagonal? Né? De fato é. Porque aqui nós colocamos o vetor diferença com a origem, na origem do sistema, tá vendo? Então, aqui ele não é a diagonal, mas a gente pode deslocar para cá, sem nenhum problema. A gente sabe que o vetor, quando você pega um segmento, né? Segmento que é o representante de um vetor, desloca no plano ou no espaço, mantendo a direção, o sentido e o comprimento desse segmento, então esse novo segmento representa o mesmo vetor, não muda, certo? Então, a gente vai puxar esse vetor menos V para cá. Ó. Então, puxou para cá, então nós temos, ó, puxar para cá, pronto, nós temos aqui, ó. Ele está aqui, é o mesmo vetor, tá vendo? Acontece que aqui é um representante, aqui é outro, mas são dois representantes do mesmo vetor. Porque eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo comprimento e eles têm o mesmo sentido. Tranquilo? Agora vamos para a multiplicação por escalar. Eu vou manter aqui o vetor V, que é 4 e 1, e vamos multiplicar o vetor V por 2. Ver o que ocorre. Aqui. Se multiplicar um vetor V aqui, ó, por 2, eu vou ter o vetor 2V. E aí basta multiplicar o 2 por cada componente. O 2 pelo 4 e o 2 pelo 1. Né? Então nós temos aqui 8 e 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então o vetor 8 e 2, de componentes 8 e 2, é o vetor 2V. Então vamos colocar o 8 aqui, ó. Tá aqui o 8 e aqui o 2. Então colocando aqui no... Ah, que é outra coisa. Vou colocar aqui, perdão, viu? Coloquei errado aqui. Tá aqui 8 e 2. Ó. 8 e aqui o 2. Então a gente observa que ele tem o dobro do comprimento do vetor V. Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, mas o comprimento dobrou. Tá bom? Ó, vamos tirar o vetor V para a gente observar. Aqui, ó. Esse é o vetor 2V. Ele é 2 vezes maior que o vetor V. E aqui nós temos o vetor V. E deixa eu colocar novamente. Pronto, nós temos o vetor V. Tá bom? É 2 vezes maior. Se a gente pode comprovar isso aí. A gente pode calcular o comprimento de 2V, depois calcular o comprimento de V e ver que o 2V é o dobro de V. Tá bom? Agora, eu vou apagar aqui o vetor 2V e a pergunta é, se multiplicarmos o vetor V por menos 1, o que é que ocorre? Óbvio, se eu multiplicar o vetor V por menos 1, eu vou ter o vetor menos V. E o que é o vetor menos V? A gente viu lá atrás que
que o vetor menos v é o oposto do vetor v. Ou seja, vai ser um vetor que tem a mesma direção do vetor v, tem o mesmo comprimento do vetor v, mas tem sentido contrário. Tá bom? Então, quando a gente troca de sinal um vetor, ele inverte de sentido. Continua com a mesma direção, continua com o mesmo comprimento, mas muda de sentido, tá bom? Então, vamos multiplicar o vetor v por menos 1. Vamos multiplicar, ver o que ocorre. Aqui, ó. Multiplicamos o vetor v por menos 1, portanto, obtém um vetor menos v. O menos 1 multiplicado por v, ó, então v dá menos 1 vezes 4, que dá menos 4, e menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Portanto, é o vetor menos 4 e menos 1. A gente vai marcar aqui menos 4, porque o menos 4, ó, e o menos 1 aqui. Portanto, vai ficar no terceiro quadrante, né? Então, está aqui o vetor menos v. Pronto. Observe que ele é o oposto, ele tem a mesma direção, está na mesma linha do vetor v, né? Ele tem o mesmo comprimento do vetor v, porém, ele tem sentido contrário ao vetor v, tá bom? Então, esse é o vetor oposto a v. E com isso, pessoal, a gente encerra essa aula. Na próxima aula a gente vai continuar, a gente vai concluir. Vocês viram lá no passado que a gente viu as operações, né, com vetores do ponto de vista geométrico. E aqui a gente vê as operações do ponto de vista cartesiano. Tá bom? E tem mais um detalhe lá que a gente estudou, que foi vetores colineares. A gente viu que vetores colineares, eles têm a mesma direção, são paralelos. E isso ocorre quando você multiplica um vetor por um número qualquer, porque não muda a direção. Então, eu tenho um vetor, por exemplo, um vetor dado. Se eu multiplico por 5, eu vou ter um vetor que corresponde a 5 vezes aquele anterior. Mas os dois vetores, eles são colineares, entendeu? Mas na próxima aula a gente vai ver como identificar se dois vetores são ou não colineares, tá bom? E vamos também aprender a construir também esses vetores, mas usando as suas representações cartesianas, como a gente fez aqui, tá certo? Então, até a próxima aula e abraço.